Olá, eu sou Vivian, psicóloga aqui do Núcleo de Tratamento de Obesidade da Endovale e vim falar com vocês hoje sobre ferramentas para o processo de emagrecimento. Quais ferramentas são importantes? A gente sempre pensa na alimentação, a gente pensa na atividade física e acaba esquecendo de uma que comanda tudo isso, que é a nossa mente. Antes da gente começar, então, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar um like também, para sempre receber as notificações dos novos vídeos. Quando a gente pensa em emagrecimento, geralmente a gente já pensa também na importância de uma boa alimentação e na importância da atividade física. De fato, esses dois pilares são importantes sim para o processo de emagrecimento, mas não são suficientes. Provavelmente você sabe o que fazer muitas vezes, como fazer, mas não consegue fazer. E aí entra um ponto muito importante, que é a forma como a gente lida com tudo isso, como a gente pensa em relação a tudo isso, como organizar tudo isso, né? Aqui no Núcleo de Obesidade a gente tem uma equipe multidisciplinar e a gente fica sempre avaliando e questionando, discutindo quais ferramentas são importantes para que esse processo de emagrecimento seja duradouro e sustentável, ou seja, né, que não haja um reganho depois, que a pessoa aprenda algumas ferramentas que ela utilize a vida inteira. Então, pensando nisso, vamos falar um pouquinho de quais ferramentas seriam essas, né? Ferramentas que vão te ajudar nesse processo de perda de peso realmente. São 3 pilares importantes aqui que a gente vai destrinchar. Primeiro, consciência corporal. Segundo, consciência alimentar. Terceiro, e talvez mais importante, consciência comportamental. Tudo isso envolve esse processo de perda de peso. Alimentação, então, atividade física e a parte mental. A gente precisa também entender que comanda tudo isso, né? Primeira ferramenta, consciência alimentar. Realmente você saber o que você come, perceber o que você come. Quando a gente fala de consciência alimentar, a gente não está falando só de saber o que você come ou quanto você come, mas realmente ter clareza das escolhas que você está fazendo. Muitos pacientes às vezes falam assim, não, eu não como muito, né? O meu prato do almoço ele não é grande, principalmente comparado com alguém que mora junto. Meu prato é pequeno. E pode ser mesmo que seu prato de almoço não seja grande, mas e no decorrer do dia? Será que no montante, ao final do dia, você belisca demais e aí no final do dia passa a ser uma quantidade grande? Então, consciência corporal vai muito além de você prestar atenção em uma refeição, mas você realmente perceber e identificar o que você come durante o dia, quantas vezes você come durante o dia e quais as escolhas que você está fazendo, né? Às vezes a gente acha que sabe, mas quando a gente para realmente para perceber, né, e ter essa ferramenta, ter essa capacidade de perceber realmente o que você está comendo, aí sim você consegue modificar como você vai fazer a partir dali. Então essa consciência alimentar é muito importante. Às vezes a gente acha que está comendo algo bom, acha que está comendo algo saudável e nem sempre é. Então conhecimento ajuda muito nesse processo de emagrecimento. Segundo, consciência corporal. Realmente perceber como está o seu corpo e como é o funcionamento do seu corpo. Quando a gente fala de consciência corporal, a gente não está falando só de uma percepção do tamanho do corpo, né? Isso ajuda também. A gente precisa ter noção, né, de como que está o nosso corpo, né? Como que está a minha barriga, como está meu braço, como está minha perna, o que está me incomodando. Por quê? Saber e dominar isso vai te ajudar a sempre identificar por qual caminho você está indo, né? Qual caminho você está trilhando? Às vezes a gente deixa a responsabilidade por essa percepção a uma balança, ao número de balança, mas não precisa se restringir ao número de balança, né? A sua consciência corporal sempre vai te ajudar e vai ser um limitador, um direcionador para o seu comportamento, para as suas atitudes. Então perceba, né? Se a roupa está ficando mais justa, se a roupa está ficando mais larga, se os movimentos estão mais fáceis de fazer ou estão mais difíceis de fazer, né? Além disso, né, eu estou falando de uma consciência corporal externa e agora vem uma ferramenta que é a mais importante, que é a percepção do próprio estômago, da sua saciedade.
né? Isso também tem a ver com consciência corporal. Eu preciso aprender a identificar ou diferenciar fome de vontade. Eu preciso conseguir identificar qual é o nível de preenchimento, vamos dizer assim, do meu estômago. Então assim, meu estômago está vazio agora? Meu estômago parece que está meio no meio? Não, parece que está cheio, até caberia comida, mas não preciso, eu não estou com fome. Então ter essa noção, essa percepção da sua saciedade, do preenchimento, do enchimento do seu estômago, também é uma ferramenta essencial para você conseguir seguir um plano alimentar, para você escolher boas alimentações, comer na quantidade certa e nos momentos certos, né? É fácil tudo isso? Nem sempre sozinho, é fácil perceber, mas a gente tem muitas estratégias para facilitar esse processo, para você aprender como fazer isso, e isso vai ser o seu termômetro a vida inteira. A partir do momento que você não se prende somente a uma balança, mas você passa a ter essa percepção, tanto interna, corporal, quanto externa, isso facilita todo o seu processo de perda de peso e até mesmo torna o emagrecimento algo duradouro. Você não vai ficar naquele efeito sanfona, né? Engorda, emagrece. Não, você vai sempre ter clareza de si mesmo, e isso vai facilitar todo o seu processo, tanto de emagrecimento quanto de manutenção de peso. Além disso, a gente também tem outro ponto importante, que é, terceiro, consciência comportamental. Como você age junto com as outras pessoas. E aí entra muito essa parte dos psicólogos no tratamento, né? Porque é preciso te ajudar, né? A gente precisa te ajudar a perceber quais comportamentos atrapalham, né, a minha perda de peso e como eu me comporto nas situações que eu vivo, né? Então vamos pensar assim, se eu vou num restaurante que é para comer à vontade, como eu me comporto? Como eu devo, então, montar meu prato nessa situação? Que dificuldades eu vou encontrar? A gente precisa criar estratégias e ferramentas para essas situações. E quando eu estou num evento familiar, um almoço familiar, quais os desafios que eu tenho? Como eu me comporto diante dessa situação? Dependendo das pessoas, eu me sinto mais à vontade para fazer bem minhas escolhas ou não. Dependendo do tipo de pessoa, qual pessoa está do meu lado, eu me sinto retraída, eu não consigo me posicionar, eu acabo fazendo para agradar os outros ou comendo para agradar os outros. A gente precisa ter essa clareza de como você se comporta nessas situações familiares, sociais, do trabalho, nos momentos de estresse, né? Então muitas vezes a gente chega ao fim do dia em casa cansado, estressado, e aí o nosso comportamento geralmente é compensatório, né? Eu vou comer porque eu tô cansado, eu vou comer porque eu mereço. Ter clareza desse movimento ou desse comportamento vai te ajudar a modificá-lo. Quando a gente não percebe uma coisa, fica muito difícil modificar, né? A gente só tem a capacidade de modificar alguma coisa a partir do momento que a gente identifica, que a gente percebe, né? Então, assim, ter a clareza do seu comportamento, ter clareza da sua alimentação e ter clareza do seu corpo serão, né, ferramentas importantes para o seu processo de emagrecimento, para ele ser duradouro e sustentável. Bom, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, deu para entender certinho que não só a alimentação, a parte nutricional, quanto a atividade física são importantes, não são somente elas, mas também a parte mental, né? A parte comportamental, o como você pensa, lida e age em todas as situações. Isso vai sempre ser um norte para que você tenha um emagrecimento realmente sustentável e duradouro. Se você gostou desse vídeo, deixe um like pra gente, se inscreva no canal e pode mandar nos comentários dicas, sugestões de novos temas pra gente. Até mais!